Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cláudia Fávero, né, de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar sobre relações. Relações, isto mesmo, relações lógico-discursivas, presentes onde? Dentro de um texto, ok? Então, nosso conteúdo, né, é este, e tentaremos entender as diferentes relações que os elementos de coesão estabelecem entre as partes do texto. O que nós devemos pensar? Que dentro de um texto, né, essas palavras elas foram escolhidas para que realmente tenham uma relação, para que tenham uma lógica. E elas precisaram ser ligadas, né? Então eu tenho ali a ligação de palavras, de orações, de períodos e de parágrafos. E para que um todo, né, fique coerente, ele precisou ser lógico, né? E para isso nós usamos o quê? Elementos que fazem essa conexão, que nós chamamos de elementos conectores. Nas aulas passadas nós vimos que as conjunções, elas também servem para fazer essa junção, junção de ideias, né, junção de orações, de períodos. Então elas vão sempre indicar o quê? Um sentido, tá? Nós vamos rever agora alguns dos sentidos estabelecidos por essas conjunções. Nós devemos lembrar que nós temos as conjunções aditivas, e o nome já diz, né? Adição, ela vai adicionar. Então, elas expressam o quê? Justamente uma soma. Quando eu preciso, então, indicar, né? Essa adição, eu vou utilizar algumas das conjunções aditivas. As adversativas, elas expressam o quê? Uma oposição. O próprio nome já diz, adversário, né? Se você tem um adversário, é alguém que se opõe a você, que está contra você. Então, as conjunções adversativas, elas vão justamente, né, expressar essa oposição. As alternativas, elas indicam o quê? Uma alternância, né? Uma escolha, uma possibilidade. As conclusivas, uma conclusão. E as explicativas, elas dão o quê? Justamente essa explicação. Trouxe também um quadro para que nós possamos relembrar algumas das, né, conjunções então coordenativas. Das aditivas, nós temos o e, o nem, e aí eu tenho que lembrar que eu tenho as locuções também, né? Locuções conjuntivas, que é quando eu tenho duas ou mais palavras com a função de apenas uma. Então, aqui quando eu tenho bem como, não só, mas também, não apenas e como ainda, eu tenho locuções conjuntivas que indicam o quê? Adição, tá? Então, são aditivas. As adversativas, o mas, o porém, todavia, contudo, não obstante, no entanto, entretanto, entre outras. As alternativas, eu tenho o ou, sozinho, ou ele pode aparecer duplicado. Como assim? Ou entra ou sai. Então, percebam aí que eu tenho duas vezes o ou entra ou sai. E eu poderia apenas utilizá-lo uma vez, ou entra ou sai, tá? O quer, o ora, já, seja, entre outros. As conclusivas, o assim, logo, portanto, então, por isso, desse modo, por conseguinte, dessa forma, o pois, quando ele está deslocado, ele é conclusivo, tá? Entre outros. Das explicativas, nós temos o mais utilizado, né? O que, o porquê, o pois. Percebam que aqui ele comenta sobre o pois antes do verbo. Então, neste caso, que é o mais comum, né, de nós ouvirmos, lermos, ele é explicativo. Ele somente será conclusivo quando estiver deslocado. E o porquanto, entre outros. Então, é muito interessante que nós, né, consigamos ver quais são as relações dessas ideias, dessas orações. Veja um exemplo aqui. O senhor Jonas comprou um carro e vendeu. Eu tenho um período composto, né, formado por duas orações, porque eu tenho dois verbos ali, o comprar e o vender.
e elas são unidas pela conjunção e, que é o que está destacado. Aí a pergunta é: qual é a relação da primeira oração com a segunda? Percebam que ele está somando duas ações, né? Duas ações do Jonas. Porque primeiro ele comprou o carro e depois ele vendeu, certo? Então esse E vai mostrar justamente essa adição. Somou-se então duas ações. Já no segundo momento, quando nós temos o senhor Jonas comprou um carro, mas vendeu. Percebam que a oração é a mesma. Eu só tenho de diferente o que ali? Os elementos conectores, né? As conjunções. Aqui no segundo momento ele usou um mas. O que nós conseguimos perceber, então, em relação à primeira oração com a segunda? Qual é a relação delas? É de soma? Não. Porque quando alguém utiliza o mas, já vê que aquilo se contraria, né, com aquilo que foi dito anteriormente. Então, quer dizer, se ele comprou o carro, possivelmente esse carro era para ficar com ele, né, para que ele pudesse ter um meio aí de locomoção, sei lá. Mas, por algum motivo que contraria essa ideia, né, esse carro foi vendido. Então, percebam que nós, né, identificamos ali a oposição das ideias. Então, é muito, muito importante darmos bastante ênfase, né, prestarmos muita atenção nesses elementos conectores. No nosso livro, nós temos esse trechinho que é da Prova Brasil, e percebam aqui como que ele é colocado. Acho uma boa ideia abrir as sacolas abrir as escolas, que sacolas, né? Acho uma boa ideia abrir as escolas no fim de semana, mas os alunos devem ser supervisionados por alguém responsável pelos jogos ou qualquer opção de lazer que se ofereça no dia. A comunidade poderia interagir e participar das atividades interessantes. Poderiam ser feitas gincanas, festas e até churrascos dentro da escola. O que nós devemos perceber ali na primeira leitura? Que sim, temos um parágrafo, né, uma parte, e que este parágrafo ele é formado por mais de um período, certo? Quantos períodos nós temos aqui? Devemos lembrar que o período é contado da letra maiúscula até o ponto final. Então, aqui no acho, inicia-se, né, o período e vai até dia, onde termina com ponto final. Então, aqui eu tenho um período. Este primeiro período, ele é simples ou ele é composto? Lembrando que os períodos simples têm apenas uma oração, um verbo ou locução verbal. E os períodos compostos, eles são formados por duas ou mais orações. Então, aqui, acho uma boa ideia. O acho, né? Depois eu tenho o abrir, acho uma boa ideia, a primeira oração. Depois ele diz, abrir as escolas no fim de semana, segunda oração. Mas os alunos devem ser supervisionados por alguém responsável pelos jogos ou qualquer opção de lazer que se ofereça no dia. Então, percebam que ali eu tenho, né? O acho, o abrir, o devem ser, ó, uma locução verbal, né? Supervisionados por alguém responsável pelos jogos ou qualquer opção de lazer, e essa opção de lazer, né, que se ofereça nesse dia dentro da escola. Então, eu tenho aqui um período composto, porque eu tenho mais de uma oração. O meu segundo período inicia-se novamente na letra maiúscula e vai até o ponto final. Então, nesse trecho, né, neste período, eu tenho a comunidade poderia interagir e participar de atividades interessantes. Também tem um período composto, né? Que a comunidade poderia interagir uma locução verbal, a primeira oração, e depois participar de atividades interessantes, com o verbo participar, mais um período composto. E o terceiro e último período desse parágrafo poderiam ser feitas gincanas, festas e até churrascos dentro da escola. Aqui eu tenho o período simples, né? O verbo poderia. O que nós temos que entender aqui é que esses períodos, eles mantêm ali uma relação entre um com o outro, certo?
No primeiro momento, quando ela fala, acho uma boa ideia, responda a opinião dela sobre abrir as escolas no fim de semana. Né? Então, é uma boa ideia. Só que percebam que logo em seguida, ela já traz uma outra ideia que se opõe àquilo que ela disse no início, né? Quer dizer, é uma boa ideia, mas os alunos devem ser supervisionados. Quer dizer, pode ser aberta? Sim, desde que tenha alguém responsável, porque os alunos precisam ser supervisionados, né? Em relação ali aos jogos ou qualquer outra opção de lazer, correto? Depois ela continua, né? A comunidade poderia interagir e participar de atividades interessantes. Percebam que ali ela utilizou o e. Esse e foi utilizado com que intenção? De mostrar também uma oposição, uma diversidade? Não. A comunidade poderia interagir. Além de interagir, ela poderia fazer o quê? Participar de atividades interessantes. Então, ela vai somar duas ações que a comunidade, né, poderia realizar. Então, primeiro de interagir e depois de participar. Ou seja, ela somou ali duas ações da comunidade. Tem a ideia de soma. E quando diz poderiam ser feitas gincanas, festas e até churrascos dentro da escola. Também ela vai aí somando, né, o que poderia realmente ser feito dentro da escola. A pergunta é: a comunidade poderia interagir e participar das ideias interessantes. Ali na linha 3, nós já analisamos, né? Então, esta palavra destacada, ela vai indicar o quê? Uma alternância? Não, porque ela não está dando uma escolha. Uma oposição se opõe à primeira ideia, né? Ela acaba sendo contrariada com essa segunda ideia da outra oração? Não. Ela indica uma explicação? Também não. Nós já vimos ali que houve o quê? Uma soma. Então, ela é aditiva, uma conjunção aditiva, ela vai indicar justamente a adição. Então, a alternativa correta é a alternativa C, certo? Bom, espero que tenham entendido, façam as atividades, né, em relação a esse conteúdo e até uma próxima. Tchau, tchau.